capítulo 2, versículo 8. Advertência contra falsos ensinos. A divindade de Cristo e a sua obra redentora. A Bíblia faz advertência contra o falso ensino. O falso ensino, ele não redime, ele não muda, não resgata, não restaura. O ensino falso não surte efeito, não tem resultado satisfatório, pelo contrário. Porque o homem não é autor de milagre ou de coisa alguma, não. Você viu muitos milagres, nós vimos muitos milagres. E tem muitos ainda aqui, só que nenhum homem é autor, nenhum homem pode assumir a autoria. Não há na terra homem capaz de fazer milagre, não existe. Isso é besteira, alguém que fala isso está doido. Não há mérito, não. Porque a obra verdadeira, a obra redentora, é aquela cujo ensino é verdadeiro, é bíblico. A obra que ensina que Jesus Cristo é o Salvador, é o Redentor, essa é a que muda a vida das pessoas. Ninguém mais pode mudar. Ninguém tem o direito de assumir a autoria de milagre. Não, de benefício que porventura as pessoas tenham recebido. Já me perguntaram isso. O homem é desprovido de recursos. Continuando, diz assim o texto. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Põe na palavra cuidado. Cuidado. Olha a recomendação. Preste atenção aqui. Olha como começa o texto, igreja. Cuidado, que ninguém vos venha enredar. O que é enredar? Enredar é laçar com? Enredar é laçar com quê? Com rede. Com rede. Ninguém venha. Isso é possível, sabia? Com vãs filosofias vãs e sutilezas, conforme a tradição dos homens, não segundo a Cristo, ou segundo Cristo. Há homens maus, há pessoas más, há pessoas usadas por Satanás. Deus não as ouve, não. E elas não podem proporcionar paz, da boca delas não sai isso. Se alguém falar com você e você sentir paz, é porque é Deus que está falando. Se alguém falar com você e você sentir segurança, é porque é Deus que está falando. Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Põe nele. Nele quem? Em Jesus. Porquanto nele habita corporalmente, ou seja, no corpo de Jesus, e é um corpo de homem, um homem normal. Jesus andava no mundo, de longe as pessoas o confundiam com um homem qualquer, porque era um homem. Com uma diferença, né? A divindade, ou seja, o Pai, ele era representado por aquele corpo, por aquele homem chamado Jesus. E no corpo dele colocou toda a plenitude da divindade. Ou seja, a totalidade de Deus, o Deus extraordinariamente grande, o Deus que botou as águas do universo na concha da mão, conseguiu habitar num corpo de um homem. Ali, tudo estava ali, tudo. A vida, a morte, tudo. Tudo. E tudo que a humanidade possa precisar, necessitar, estava naquele corpo ali. Estava naquele corpo ali. E aquele corpo era o mais perfeito de todos os corpos que já habitaram a terra. Era o mais bonito. A Bíblia o chama de o cordeiro sem o quê? Sem defeito. E a mesma Bíblia diz que quando o profeta olhou para ele na cruz, ele estava muito desfigurado. Eu vi uma perna esses dias aqui, foi domingo, que não pode nem chamar de perna. Imagina primeiro você imagina alguém perfeito. Perfeito. Imagina um cordeiro perfeito. Um ser perfeito, era Cristo. Depois imagina um ser muito desfigurado, irreconhecível. A Bíblia descreve ele antes, com toda a plenitude da divindade, a totalidade de Deus, o Deus Todo-Poderoso estava ali naquele corpo. E depois que os nossos delitos, depois que os nossos pecados, as nossas imundícias foram colocadas nele, ele aí ficou o que? A igreja muito desfigurado. Olha lá. O ser mais lindo, o profeta olhou e falou, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Olha lá. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso depois. Ele era desprezado e o mais o quê? E o mais o quê? Rejeitado entre os homens. Olha o contraste, igreja. Eu estou falando do ser, do corpo, que recebeu a totalidade de Deus, a plenitude de Deus. Plenitude vem do pleno, do completo, quer dizer completo. Ele era completo e depois já era muito desfigurado. Por quê? Porque se ele não for submetido a isso,
Eu não ia ver o ex-traficante, o ex-viciado no crack, a mulher que era cancerosa, o outro que era leproso, restaurado. Só é possível a gente ver essas coisas hoje por causa deste sacrifício, esse despojamento. Se Jesus não abrisse mão de tudo, hoje ninguém de nós teria oportunidade, teria chance. Porque nós tínhamos uma dívida, igreja, impagável. A nossa dívida não poderia ser paga por ninguém, não. E não tinha como fugir dela, ela estava escrita. Continua, por favor. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, todos se submetem a ele. Ninguém mede forças com ele. Ele é o guia. É o único guia. Ele é poderoso, igreja. Ninguém ousa desafiá-lo. Nenhuma potestade ou principado. Ninguém pode medir forças com ele, porque ele pagou o preço do poder que ele tem hoje, Jesus Cristo. Deus habitou corporalmente e hoje deu a chave para ele, a chave é dele. Nenhum profeta, nenhum discípulo, ninguém, nenhum apóstolo, é dele a chave, ele dá a quem quer. E ele não vende a chave, a condição que ele impôs para entregar essa chave, está lá em Mateus, quando ele perguntou, o que as pessoas falam de mim? Uns falam que o senhor é João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E para vocês? Aí o Pedro falou, para mim o senhor é o Cristo, ou seja, o Filho do Deus vivo. Ele estava dizendo, para mim o senhor é aquele que recebeu toda a herança, todo o poder, toda a plenitude. Aí ele falou, então toma a chave, Simão. Olha que legal. Toma a chave. Então, continuando lá, que coisa linda esses últimos versículos aí, ó. Mostra lá, por favor. Também, nele estáis aperfeiçoados. Igreja, não está falando de perfeição física, não. Essa expressão aperfeiçoado é relativo à nossa vida, à vida daqueles que vivem para Cristo, que professam a fé nele. O mundo esperneia, o mundo está apavorado com o que está acontecendo. Mas aqueles que estão em Cristo não têm por que temer, porque serão aperfeiçoados nele. Amém, igreja? O mundo está desesperado. Cada vez mais as pessoas sofrem nas filas dos hospitais. Tem país, e não precisa ir muito longe não, aqui do lado. Venezuela, eu vi um dia desse, as pessoas fazem fila porque no mercado tem que regular, você só pode levar meio quilo de arroz hoje. Ah, você veio de lá, de Venezuela? É? É verdade isso? Ela é de Buenos Aires. Hoje tem gente da Argentina, do Paraguai, que do pessoal do Paraguai está ali, né? Daqui a pouco eu vou dar um abraço ao povo do Paraguai, tá? Angola também? Mas Angola não tem ninguém aqui, não tem? Angola está presente, ó.
Não, vou deixar. Então, veja bem. O mundo está apavorado. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Igreja, você acredita na palavra de Deus? Então repete lá, por favor. Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. O oposto, o contrário disso aí é o quê? É uma vida cheia de defeitos. Esse aperfeiçoados vem de perfeitos. Ou seja, uma vida abençoada, plena. Amém? Continua, por favor. Nele também fostes circuncidados. Você sabe o que é ser circuncidado? Sabe? Quem sabe o que é circuncidar? Quem sabe? Levanta a mão. O homem, segundo a tradição judaica, o menino, no 8º dia, tinha que ser circuncidado. Corta o prepúcio, a pele do órgão masculino, do pênis, e circuncida. Só que nesse caso não é físico, não tem nada a ver. Jesus foi circuncidado, mas nós somos circuncidados nele. Olha só, mostra lá. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, como o médico fazia, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou seja, na renúncia, na entrega a Cristo. Quando você aceita Cristo, você é circuncidado nele. Amém? É. Então, continua, por favor. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando uma pessoa recebe a Cristo, ocorre com ela o mesmo que ocorreu com Cristo. Ela morre, isso espiritualmente falando. Cristo morreu. Ao receber Cristo, você morre. Não fisicamente. Isso quer dizer da transformação. A vida velha sua de imundícia e de sofrimento é sepultada. E você nasce de novo, você ressuscita como Cristo foi ressuscitado. Amém? Então, o Cristo ressurreto é intocável hoje. Se ele foi desfigurado, foi humilhado, hoje ninguém o humilha. Pelo contrário. Ele é o cabeça de todo o quê? Principado e potestade. Quando ele estava como homem, até algumas autoridades, os soldados cuspiram no rosto dele, ele foi humilhado. Foi humilhado. Foi arrastado. Botaram ele numa prisão que só cabia um homem em pé. Eu estive lá 1 ou 2 vezes e pedi para entrar lá dentro. Um buraco que o homem só consegue ficar em pé. Ele ficou muitas horas ali preso e fazia as necessidades fisiológicas ali de pé, porque era um homem. Ele se submeteu a isso sem precisar, porque ele pensou em nós. Ele pensou em você, ele pensou em mim. Ele foi o único capaz de fazer isso. Ninguém mais. Então, ele passou pelo que eu e você teríamos que passar.
Por isso que a palavra afirma, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha lá. Ele fez isso por mim, por você. Volta no texto, por favor. Colossenses. Por favor. Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, olha a circuncisão de novo, ó, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, os nossos delitos. O que é delito? Delito é o quê? Delito é crime. Delito é pecado, infração. Crime, infração, pecado. E ele perdoou todos os nossos delitos. Olha lá. Nós estávamos o quê, igreja? Versículo 13. Nós estávamos o quê? Mortos. Pelas nossas transgressões ou delitos. E pela incircuncisão da nossa carne. Nós não fomos circuncidados, ó, nem na carne, nem no espírito. Agora sim no espírito. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Põe na dívida. Quem já assinou algum documento assim, uma confissão de dívida, teve que assinar alguma vez? Levanta a mão. Muita gente, né? Eu já assinei vários já. É? Eu já assinei tanta confissão de dívida na minha vida. Pois é. Eu e você tínhamos uma dívida. E que era impagável, estava lá escrito. Em outras palavras, nós éramos condenados. Condenados. Olha lá. E Jesus, ele ofereceu a liberdade dele, a glória dele, a saúde dele, o bem-estar dele, a honra, tudo que ele tinha ao lado do Pai, ele ofereceu em troca da nossa dívida. Como, por exemplo, se eu entregar a minha vida desta maneira, é rasgado o papel da dívida deste povo sofrido? Sim. Então ele pagou o preço, e aquele papel de confissão de dívida nossa foi cancelado, foi rasgado. Você hoje só deve para Deus, Satanás não pode cobrar nada de você. Deus é o único credor que quanto mais a gente deve, mais Ele coloca na nossa vida, mais Ele empresta. Você já ouviu essa palavra, essa expressão, né? Você pergunta assim, isso aqui é seu, você é dono? Não, isso é emprestado, o Senhor me emprestou, tem gente que fala isso. Aquela história que eu contei para vocês do sujeito, não lembra?
que pediu que os médicos conduzissem o caixão. Quem viu na televisão? Quem viu? O rei, o sujeito muito rico. Quando ele foi desenganado, ele chamou os ministros dele e falou: vocês vão ter que confessar aqui que vão me dar essas 3 coisas que eu vou pedir. Pois não, rei. Só médico conduz o meu caixão. Um monte de médico. E com a tampa aberta, eu quero ir com as mãos abertas para fora. Ah, meus tesouros aí, ouro e prata. Do trajeto até o cemitério, põe tudo no chão para o povo passar em cima. Mas por quê? Os ministros perguntaram. Não, porque os médicos conduzindo, eles vão chegar à conclusão que nem mesmo ele, sendo médico, consegue evitar a morte de um rei e de ninguém. Mas e as mãos abertas? Para ver que o rei, mesmo tendo tudo, vai embora com as mãos vazias. Mas e o tesouro no chão? Para todo mundo ver que o que se conquista aqui é que fica. É? Deus, ele é diferente de tudo, de todos. Quando a gente deve para alguém, e se deve muito, o telefone toca todo dia ou toda hora. Troca o número e descobre o número. E para Deus, a gente deve para Deus, e Ele está sempre investindo na nossa vida. É. Se você quer ter o nome limpo do Serasa, do SPC, você tem que pagar a sua dívida. Com Deus, para ter o nome limpo, basta crer nele e confessar. E Ele vai e investe. Amém? Então, tendo cancelado o escrito de dívida. Puxa. O diabo fica bombardeando a mente das pessoas. Não, porque você não tem jeito, porque você é isso, porque você é aquilo. Isso aí, ó, apaga, anula todas as setas e fofocas de Satanás. O Instagram do diabo, é Instagram que fala? O Face. Zap também? A fofoca. Gente, me mandaram o vídeo essa semana que eu fiquei bestinha. Minha mãe morreu há 41 anos atrás. 41, e ela apareceu na internet essa semana falando de mim, que eu era um filho problemático, rebelde, que não sei o quê. É? Mandaram para mim. E o meu pai não sei, deve ter uns 10, 15 anos que ele morreu. Não lembro, mano. Uns 10 anos, talvez. Só que o meu pai era branco, minha mãe é negra, meu pai é branco. E meu pai apareceu um negão, que nem eu, assim, que eu puxei pro lado da minha mãe, né? Você vê que lá em casa tem uns brancos e uns negros lá em casa. Olha, você vê, os irmãos. Aí apareceu meu pai e falou: oh, meu filho, Valdemiro, eu vou falar a verdade, você é um macumbeiro. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: esse negócio de internet, eles vão ter que arrumar um jeito de regular isso. Quando o sujeito fizer um negócio desse, deixa ele dormir um mês na cadeia para largar de ser bandido, sem vergonha. Hã? Não é possível, vão ter que fazer uma lei para regular isso. Porque o sujeito põe lá, o fulano é isso. E por que fazem isso? Ainda pagam para eles, porque esse daí teve mais de 1 milhão de visualizações, esse daí.
Rapaz, esse 1 milhão aí deve gostar de ouvir falar mal de mim, né? Esse foi lá. E o negão com a guia no pescoço falando, Valdemiro, esse daqui da macumba, rapaz. Ele virou pastor para ficar rico, ele falou. Bom, o diabo não pode acusar você e nem dizer que você não pode isso, não pode aquilo, porque quem cancelou a sua dívida, está lá, ó, foi o mesmo que foi desfigurado na cruz por você e por mim. Quem entende o que eu estou falando? Ninguém pode derrotar você, ninguém pode te acusar de nada. Ninguém pode te vencer. Ninguém. Você não depende de Valdemiro nem de ninguém. Não foi o Valdemiro quem cancelou o escrito da sua dívida. Quem cancelou foi Jesus Cristo. Jesus Cristo cancelou. Amém? O diabo do bombardeio, o viciado. O sujeito está lá no crack, lá de madrugada, no cachimbo. Tem gente me assistindo agora que está lá no cachimbo de lata, como o homem falou ali. Ele falou que era de lata dele. Ao diabo, você vai morrer nisso. E às vezes o diabo fala em carne, fala através de um parente, passa assim, você vai morrer nisso, seu miserável. É? Porque a pessoa não sabe que o escrito da dívida dela, o documento que provava que ela tinha uma dívida, foi cancelado, foi rasgado. Foi cancelado. É. Eu imagino, não resenha não, tá? Vou dar um abraço, não resenha, vem contar a história do Pedro II, do Pedro Álvares Cabral, né? Não vem contar não. Segura aqui. Deixa ela orar, deixa ela agradecer a Deus. Ela é da Argentina, a Mega está emocionada. Ó. Ela queria vir lá da Argentina para receber um abraço, né? Então, olha lá. A senhora é do Chile, ela é de onde? Daí? Da Venezuela. Eu a vida inteira ensinei a vocês que vocês não dependem de homem algum. Imagina se eu ensinasse a depender de homem. Eu e você dependemos daquele que rasgou o papel da nossa dívida. Cancelou. Olha lá. Eu estou falando alguma besteira ou está escrito isso? Quem que tinha uma dívida num banco ou com alguém? Deixa eu terminar a pergunta, por favor. Vocês têm uma prece? Beleza, bebê? Você arrepiou o cabelinho dele, ficou bonita. Olha lá, que bebê bonita. Olha lá o cabelinho dele. Ele está falando de mim, olha lá. Ele está falando mal de mim, mãe? Ah, ele está mandando beijo para mim? Ah, que legal. Ah, então dá para ele essa toalhinha abençoada, ó. Ó, você merece, ó. Você levou ele no Jaça? O meu arrepiou sozinho, a senhorinha de 100 anos passou a mão, ó. Ah, meu pai. O meu não precisa botar aquele gel ali para arrepiar, meu filho. Se passar a mão já fica assim, chama-se cabelo rebelde. Mas é melhor ter esse do que ser careca, entendeu? Irmãos, que coisa linda a palavra de Deus, né? Sabe o que eu estou pensando aqui? Quem de nós nunca foi para um acordo, para um acerto de uma dívida, e o credor resolveu rasgar o papel ou anular a dívida, ou diminuir,
toda hora eu escuto isso aqui. Imagina o alívio. O alívio. Não é verdade, filhinha? Você já passou por isso? Por exemplo, você foi para uma negociação, você falou assim, quer saber de uma coisa? Ó, você não me der mais nada, não. Ah, meu pai. Eu gostaria tanto de chegar na televisão no final do mês e o pessoal falar, rasgar tudo e falar, Valdemir, esse mês você não paga nada. Que alívio, igreja. Pois é. Foi isso que Jesus fez, mas não é isso. É muito mais do que isso. Porque era uma dívida diferente, né? Essa dívida implicava, representava exatamente a condenação eterna. Viver eternamente no fogo do inferno. Você sabe o que é isso, não? Eu não sei, não. Você sabe onde fica o inferno, sabe? Teve um dia eu ouvi um pregador falando que é o vulcão. Você já ouviu isso aí? Quem já ouviu? O vulcão. Você já viu um vulcão? Quem já viu? Falou que o inferno era o vulcão. Falei, então no Brasil não tem inferno, não. Então os brasileiros estão tudo no céu. Eu vou te contar, vai ser besta nos quintos infernos, hein? Tá louco. Um diz é louco, meu. Tem nada a ver. Isso é espiritual, rapaz. Então, a nossa dívida era impagável. Estava lá, todo mundo estava lá com seu papel lá. Ó. E falou? Pois é, irmão. Isso aí não é nada, isso aí você vai pagar. Agora, dever para o inferno, aí só tem um jeito. É aceitar Jesus porque ele rasga o seu papel. Isso aí não é nada. Se a sua dívida for com o inferno, só tem um jeito de escapar, é Jesus rasgando, e ele rasgou. Você que falou? Mas isso só é válido. Coisa. Ele parece um artista que eu conheço, acho que é um inglês. Faz negócio de uma pesca de monstros na televisão. Então, essa dívida ninguém pode pagar. Não. Só um. Na verdade, ele pagou, né? Mas só é lançado no seu sistema quando você o reconhece. É? Você já deve ter passado por isso também. Você precisava de alguma coisa, algum documento? Não, porque não foi lançado no sistema ainda. Então não existe. Não foi dado baixa, enfim. Só é lançado no sistema, só é dado baixa, já foi cancelado. Já foi cancelado. Só é dado baixa quando você chega para ele e fala, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Quem entende a linguagem? É? Enquanto não dá baixa, o diabo está sempre mostrando para você, lá, o diabo tem a senha da dívida. Ele mostra lá aqui, ó, você está devendo, ó, você está devendo. Você fala, meu Deus, eu tenho que mudar de vida, você está devendo. Quando você fala, Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados e confessa-os a Ele, aí o diabo procura no sistema lá, deixa eu ver, você está devendo alguma coisa? Aí o diabo, nada. Mas eu não estou achando aqui, mas não, porque deve ter caído o sistema, deve ter faltado energia, e o diabo procura daqui, procura dali, não acha, e tem que ajoelhar e falar, realmente você pertence a Ele. Tem que confessar. É.
Olha a fofoca, mulher. O diabo está sempre querendo mostrar para você, o seu nome está sujo. É. Mas quando você... Isso aí eu não entendo nada de computador não, tá? Isso aí é que Deus está trabalhando, entendeu? Mas você sabe que é assim que funciona, não é verdade? Tem que lançar. Hoje, quando você sair daqui, pode procurar, pode botar a senha que vai estar lá. Você não deve nada. É? O diabo vai ter que confessar isso. O diabo vai ter que confessar. Ou seja, tudo que o homem precisa está em um só ser, a saber, Jesus Cristo. Tudo. Quem é que quer hoje render-se a Jesus Cristo? Apóstolo, eu, graças a Deus, já aceitei Jesus e creio que minha dívida está cancelada. Mas quem é que hoje aceita Jesus, hoje, como Senhor e Salvador, e terá também o seu nome riscado daquele tratado de dívida, mas vai estar arrolado no livro dos vencedores. Vai estar escrito no livro dos vencedores. Tivemos um exemplo muito legal hoje aqui, né? Eu não estou falando dessa dívida não, minha filha. Ô, Severina. Eu te conheço, hein? Ela? Ah, ela conhece, você também. Essa é a irmã do Pedro Manso? Uai, é ela que eu digo que o Pedro Manso estava aqui, não foi que dar um abraço nele? Ela tinha uma dívida de 22 mil, não foi isso que ela falou? Aí me deu um abraço, foi quitado com 400 reais. Só que não tem nada a ver com essa dívida. Quem entende que eu não estou falando dessa dívida? Essa também vai para os quintos infernos. Mas eu não estou falando dessa dívida, não. Eu estou falando dos delitos, das infrações, dos pecados que dão direito ao diabo de te acusar, mas que Jesus Cristo cancelou e o diabo não pode te acusar mais. Olha lá. Isso aí é figura de linguagem. Que era contra... Para de gritar, irmão. Que era contra nós, ó. E que constava de ordenança. Constava lá, ó. Constava. Agora já não consta mais. Amém? Você pensa que os anjos não dão uma olhada na lista? Você ora a Deus, os anjos dão uma olhada na lista. Mas quando você ora com fé, naquele exato... É automático, isso aí é automático. Quando você... lembra da mulher grega de origem sirofenícia? Aquilo ali tinha uma dívida, você está doido. Aquilo devia até para o Banco Central. Aquilo tinha uma dívida. E Jesus mostrou para ela a dívida dela. A filha estava endemoniada, doente. E ela disse: minha filha está em casa assim. Jesus falou: não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem. Come das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela quer dizer o seguinte: o seu poder é farto, é extraordinariamente grande. Basta uma migalhinha.
Aí Jesus deu uma olhada no sistema lá, estava limpinho o nome dela. Hã? Jesus acessou lá. Vocês estão entendendo? Jesus acessou, estava limpinho. Aí ele falou, mulher, pode ir, eu estava olhando aqui, ó, o demônio já saiu da sua filha. Olha lá, olha lá. O demônio já saiu da sua filha, porque limpou a ficha na hora, foi cancelado o escrito de dívida daquela mulher. Porque ela confessou que Jesus é grande. Que coisa linda. Ah, extraordinário. Aquela mulher era grega. Tradicionalmente, historicamente, um povo pagão. O lugar para ter Deus. Tem Deus de tudo que é tipo lá, de chifre, de cauda longa, de Deus de cabeça para baixo e não sei o quê, lá na Grécia. Tanto é que o Paulo foi lá em Atenas. Paulo foi lá. Aí tinha um altar lá e no mesmo altar tinha um montão de Deus. Aí tinha um papelzinho escrito lá, ao Deus desconhecido. Ele falou, é desse aí que eu vim falar para vocês. Paulo era meio invocado, né? Talvez se fosse eu, ficasse até preso lá, porque eu ia falar, esses outros aí é tudo derrubado. Isso é tudo derrubado. É? Mas Paulo, na sabedoria do Espírito Santo, falou assim, Atos 17, é isso, filho? Ao Deus desconhecido, olha lá, que coisa linda. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É? E essa mulher era de lá, hein? Era grega, de origem sirofenícia. Tá doido. Essa mulher carregava no passaporte dela. Aliás, ela nem apresentava o passaporte onde passava. Porque a Síria, você até hoje observa o que está acontecendo. Ela era grega, ela nasceu na Grécia, mas os pais eram da Síria. Os antepassados da Síria, ela nascida na Grécia, ela trazia essas duas marcas na época. Mas aí, quando ela confessou a Jesus que uma migalhinha do poder curava a filha dela, Jesus falou, engraçado, eu dei uma buscada aqui, seu nome está limpinho, você pode ir que o demônio já saiu da sua filha. Olha lá, pode ir. Você pode ser do Brasil, da Síria, da Angola, da Venezuela, da América, não interessa. Se você confessar que Jesus é o Cristo, lá no sistema você vai ver, dívida, nada consta, cancelado pelo sangue do Cordeiro. Amém? De pé, por favor.